Exemplo 2. Então a gente quer então determinar o centro de massa de uma placa delgada de espessura e densidades uniformes que está sobre a região A do plano. Aqui eu escrevi D, né? Mas é a região A. Deixa eu apagar aqui, região A. Certo? Do plano XY entre as retas x igual a 2, y igual a 0, que é o eixo x, y igual a 1 e a parábola y igual a x ao quadrado. Tá? Então temos todas essas regiões aqui, né? Essas limitantes aqui delimitam então uma região aqui no nosso plano, ok? Então essa aqui é a nossa placa. Eu quero encontrar então o centro de massa dessa nossa placa. Como que eu encontro o centro de massa? Tá? Então se a gente voltar ali, né, na aula passada, a gente viu então que o centro de massa ele era o momento com relação ao eixo y sobre a massa da minha placa, né? E o y barra do centro de massa ele vai ser mx, que é exatamente o momento com relação ao eixo x, dividido pela massa da minha placa. Tá? Então eu tenho essas daqui. Então o primeiro que eu tenho que calcular é a massa e os momentos. Né? Então para calcular a massa, então a gente recorda lá, voltando lá, que a massa era igual a quanto? Vamos voltar lá para ver como que a gente podia calcular. A massa, então, ela era integral da densidade. Então, densidade ρ, então, a integral, se ela é então, a massa é a integral de ρ. Então, a integral sobre a região, no caso aí a nossa região A, da densidade dx dy, né? Ou dA, né? Que nem ele escreve aí na apostila, tá? Beleza. Então vamos lá. Se essa densidade é uniforme, então significa que ela é constante, né? É a mesma. Então é ρ, a integral sobre A, dA. Então é ρ, a integral, vamos ver. Então como que a gente pode então escrever essa região? Então essa região, pessoal, olha só, eu tenho duas partes aqui que a gente precisa separar, tá? Então a gente vai ter, a gente tanto pode fazer dessa forma, olhando aqui com essas duas, quando a gente fixa em x, ou então a gente pode ver só em y, né? Y vai estar entre essa daqui e essa aqui, também pode ser, né? Vai ter uma integral só. Então vamos calcular em y, mas poderíamos calcular em x também, só que teria que somar, né? Fazer uma integral primeiro de 0 a 1 e depois uma integral de 1 a 2. Tá? Então vamos lá, integral, o y então variando de 0 até 1. Se o y está variando até 0 até 1, quando eu fixo o y, então o x vai variar desse aqui, que é o nosso x quadrado, né? Mas é dado y. Então se eu tenho o y é x ao quadrado, se o y é dado, então x é raiz de y, ok? Raiz de y. Então ele vai variar da raiz de y até essa retinha que é o x igual a 2 de dA. Beleza, então vamos lá. Então, calculando aqui, então a gente vai ter ρ, a integral de 0 até 1 da integral de raiz de y até 2, né? Então vamos lá. Aqui então primeiro a variação em x e aqui a variação em y. Então a integral, a variação em x, então vamos lá, derivada em x aqui de 1, então vai ficar x avaliado de raiz de y até 2, dy. Então vai ficar ρ, a integral de 0 até 1, avalio então aqui x igual a 2, então 2 menos raiz de y dy. Então vai ficar ρ, a integral, agora aqui, então vamos ver, a primitiva de 2. A primitiva de 2 é 2y. A primitiva de
Raiz de y. Bom, a raiz de y eu posso ver ela como y elevado a meio, né? Então, menos y elevado a meio. Como que a gente faz a primitiva? Então, eleva, né, soma 1 no expoente, então vai ficar 3 sobre 2 dividido pelo que deu no expoente, 3 sobre 2. Então vai ficar menos 2 terços, raiz quadrada de y ao cubo. Então aqui vai ficar menos 2 terços, raiz quadrada de y ao cubo, avaliado de 0 a 1. Avaliar de 0 a 1, como vai ficar? Então, quando eu avalio no 0, vai dar 0. Então, avaliar no 1 vai ficar ρ vezes 2 menos 1 ao cubo 1, raiz de 1 é 1, menos 2 terços. Então, isso aqui vai ficar, quando escrevendo no mesmo denominador, 3. Então, vai ficar 6 sobre 3, 6 menos 2, 4 sobre 3, né? 2, 3, 6, menos 2, 4 sobre 3, ρ. Então, conferindo aí, exatamente, 4 sobre 3, ρ, exatamente essa é a massa da nossa lâmina, né, da nossa placa delgada. Então, essa aqui é a massa. Então, encontramos a massa. Agora, para encontrar o centro de massa, a gente precisa calcular o momento em x e o momento em y, né? Então, se a gente voltar lá na apostila, né, na aula passada, a gente viu que o momento em x era integral sobre a região de y vezes a densidade. E o momento em y era x vezes a densidade, a integral de x vezes a densidade. Então, vamos lá. Primeiro, o momento em x. O momento em x é integral sobre a região, no caso A, de y vezes a densidade, dA. Bom, a densidade é constante, então isso é ρ, a integral sobre A, de y dA. Ok? Então vai ficar ρ, a integral. Agora aqui, a integral é sobre essa região, podemos usar a mesma ideia, né? Então vai ficar a integral de 0 até 1, da integral de raiz de y até 2, de y dx dy, né? Ok? Y dx dy, né? O x varia entre raiz de y e 2 e o y varia de 0 até 1. Então vamos ver como que isso fica. Então isso fica ρ, a integral de 0 até 1. O y não depende de x, vai para fora, y. Primitiva de 1 dx é x, avaliado de raiz de y até 2, dy. Então, quanto que isso vai ficar? Então, isso vai ficar ρ, a integral de 0 até 1, de y vezes 2 menos raiz de y, dy. Então, isso aqui é ρ, a integral de 0 até 1, de 2y menos y raiz de y, dy. Então, quanto que é essa primitiva? Então, vai ficar ρ, primitiva. Bom, a primitiva de 2y é y ao quadrado, menos. Quanto que é a primitiva de y vezes raiz de y? Bom, o y vezes raiz de y, o raiz de y você pode escrever como y elevado a meio. Conserva a base, só nos expoentes, meio mais 1, vai ficar elevado a 3 sobre 2. Né? Então, é y elevado a 3 sobre 2 que está aqui. Então, para poder integrar, é só somar 1 no expoente e dividir pelo que deu. Então, vai ficar 2 sobre 5, raiz quadrada de y à quinta. Né? Avaliado de 0 até 1. Bom, no 0 vai dar 0, então só vai dar diferente no 1. Então, avaliando no 1, vai ficar ρ vezes 1 menos 2 quintos. Ok? Então, 2 quintos. Aqui, então, 5 sobre 5. 5 menos 2 é 3. Então, isso aqui é 3 sobre 5 ρ. 3 sobre 5 ρ. Então, temos aqui o 3 sobre 5 ρ, é o nosso momento em x. Vamos, então, conferir.
conferindo aí na apostila, MX, o MX não foi calculado ali, né? Tá, só calculou o MY. Tá, mas é esse aqui mesmo. Vamos calcular o MY agora. O MY vai ficar, então, a mesma ideia, né? Integral sobre A de x ρ dA. Então vai ficar ρ, porque o ρ é constante, sai para fora, a integral sobre A de x dA. Então é ρ, a integral de 0 até 1, da integral de raiz de y até 2 de x d. Quem varia de raiz de y é x e dy. Beleza. Então isso aqui vai ficar ρ, a integral de 0 até 1. A primitiva de x dx é x² sobre 2. Avaliado então de raiz de y até 2 dy. Então isso aqui vai ficar ρ, a integral de 0 até 1. X² sobre 2 avaliado no 2, vai ficar 2² 4 sobre 2, 2. Vai ficar 2 menos, avaliado agora raiz de y ao quadrado, vai ficar y, né? Porque o y varia de 0 até 1, então é positivo. Y sobre 2, então vai ficar menos y sobre 2 dy. Então isso vai ficar ρ. Vamos lá, agora calculando a primitiva. A primitiva de 2 dy é 2y. Menos, agora a primitiva de meio y. Então vai ficar 1/4 y², né? Então y ao quadrado sobre 4. Porque a hora que eu derivar vai cair 2, vai cancelar com esse aqui, vai ficar só 2 embaixo. Avaliado de 0 até 1. No 0 isso vai dar 0, né? Então só preciso avaliar no 1. Avaliado no 1, então vai ficar ρ. Avaliado no 1 é 2. E avaliado no 1 aqui é menos 1/4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então vai ficar 7 sobre 4 ρ. Né? Então analisando aí exatamente esse valor. Tá? Então esse é o momento em y e esse aqui é o momento em x. Né? Então, portanto, né? Então aqui, bom, vou apagar o enunciado aqui só para escrever quem é o centro de massa. Tá? Então, portanto, o centro de massa é... Quem é o centro de massa? É x barra, y barra, onde o x barra é o my sobre m, né? Eu acho que é isso, né? My sobre y, né? Trocado, isso, exatamente. O my, ele deu quanto? My deu 7 sobre 4 ρ. E o m, a massa? A massa deu 4 sobre 3. 4 sobre 3 ρ. Então olha só, esse ρ cancela com esse ρ. Então a gente vai ficar com 7 sobre 4. Então tem divisão de fração. Então conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 4. Então 3 vezes 7, 21. 4 vezes 4, 16. Então 21 sobre 16 é o x, né? X do centro de massa. E o y barra é igual a mx sobre m, né? O mx a gente calculou aqui, deu 3 sobre 5 ρ. E a massa deu 4 sobre 3 ρ. Então o ρ cancela, é o mesmo. Então vai ficar 3 sobre 5 vezes 3 sobre 4, né? Inverteu aqui. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, sobre 5 vezes 4, 20. Então 9 sobre 20. Tá? Então 9 sobre 20 é a coordenada y. Então, ou seja, o centro de massa ele é 21 sobre 16, é a coordenada x, e 9 sobre 20 é a coordenada y. Tá? Então quer dizer que se eu fosse equilibrar essa nossa
chapa, né, achar o centro de massa dela. Então o x seria 21 sobre 16. Então, calculando ali aproximadamente, a gente ia encontrar que isso é maior que 1, né? Então um pouquinho mais para cá. E o y é 9 sobre 20, né? Então a gente encontraria o centro de massa dessa peça.